Olá, bom dia para você. Começamos o Notícias em Destaque de hoje, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso da morte do menino Henri, que morreu em 8 de março, aos 4 anos de idade, né? Agora a gente chega para a gente um destaque internacional, trazido pelo portal Metrópolis. O assunto está nos nossos stories, você pode conferir daqui a pouquinho, a morte do príncipe Filipe, né? Que morreu aos 99 anos de idade no castelo de Windsor, lá no Reino Unido. Ele foi casado com a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, por 73 anos. Juntos eles tiveram 4 filhos. Entre esses filhos está o sucessor na linha da hierarquia, né, na monarquia do Reino Unido, que seria o príncipe Charles. Os outros filhos, né, do casal seria Anne, Andrew e Edward. O príncipe Philip prestou serviços, né, ao Reino Unido durante 70 anos, quando se afastou de suas funções também pela saúde, né? Ele se afastou das funções públicas com aquela série de compromissos reais, né, e viagens internacionais. Agora a gente vai falar sobre a morte do menino Henri, né? Ontem tivemos novos desdobramentos e o delegado que investiga o caso no Rio de Janeiro disse não haver dúvidas de que o Dr. Jairinho é realmente o autor da morte do menino Henri. A polícia colheu provas através de celulares que mostram troca de mensagens entre a mãe da criança e a babá, que apontariam então agressões frequentes ao menino Henri, que tinha apenas 4 anos de idade. Só para relembrar o caso, o menino morreu após chegar em casa numa madrugada de segunda-feira, no dia 8 de março, quando foi encontrado morto. Ele havia passado um fim de semana junto com o pai e voltou para casa. Por vezes o menino relutava, né, que não queria voltar para casa, mas até então não tinha dado nenhum indício mais grave de que era agredido, né? Então, ontem, um mês depois da morte do menino, foram presos o Dr. Jairinho, que é padrasto de Henri, e a mãe, né, de Henri, que é a senhora Monique. E nessas investigações, Monique Medeiros da Costa e Silva. Na apreensão dos celulares, foi visto nessa troca de mensagens que mostravam que as agressões ao menino Henri eram frequentes, né? Então, ontem eles foram presos em forma separada para tentar, né, chocar ali, contrastar os depoimentos para chegar, né, a alguma informação, né, que elucide esse crime aí contra a vida do menino Henri. Segundo o delegado que investiga o caso, ele descartou a possibilidade da mãe da criança ter sofrido ameaças por não relatar as agressões e ressaltou que não faltaram oportunidades para que ela falasse das agressões sofridas pelo menino, né? Ou seja, ela já sabia das agressões e não relatava à polícia, né? E disse também que o comportamento de Monique após a morte do filho chamou a atenção porque ela conseguiu prestar um depoimento por mais de 4 horas e apresentou uma versão fantasiosa, protegendo o assassino do próprio filho, o vereador Dr. Jairinho, que, além de ser preso ontem, né, foi também expulso do partido, o Solidariedade do Rio de Janeiro. Em uma outra análise também, né, a mãe não teria procurado a polícia, né, logo depois da morte da criança. E também, né, ela não afastou a vítima do agressor quando ela percebeu que ele vinha sofrendo agressões, segundo informações aqui apuradas pela Agência Brasil. Ou seja, nos celulares mostram, né, que a criança vinha sendo agredida pelo padrasto. A mãe e a babá sabiam dessa história, né? A babá relatava as agressões para a mãe, comportamento estranho que ocorria dentro da casa, e a mãe não teria afastado a criança do agressor. No IML, durante as investigações, foi ouvido um profissional do alto escalão da saúde
que no seu depoimento revelou ter recebido 4 ligações do doutor Jairinho pedindo que o corpo do menino Henri fosse liberado pelo Hospital Barra d'Or, onde a criança já estava morta, e não fosse encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML. O executivo, né, do Instituto do Hospital Profissional da Saúde disse que negou então o pedido do doutor Jair, neste caso. Pois é, com essa apreensão de celulares, aí, essa verificação dessas mensagens, né, fica mais fácil de elucidar este crime, né, contra a vida do menino Henri, de apenas 4 anos de idade. Agora, falando de vidas perdidas na pandemia, já são 4.249 vidas perdidas nas últimas 24 horas pela pandemia de coronavírus. Em meio a esse turbilhão, né, de casos e de mortes do Brasil afora, a possibilidade de falta de insumos para a produção da vacina preocupa. O Instituto Butantan, que é um dos responsáveis pela produção da vacina Coronavac, disse haver material suficiente para a produção de pelo menos 5 milhões de doses, que seriam fornecidas em breve. O que espera-se aí, né, dessa escassez desses insumos. Durante essa semana você viu aqui que a China, em reunião com o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde brasileiro, né, garantiu que não faltaria da parte dela insumos para a produção da vacina contra o coronavírus. Vacinação que agora está na faixa, né, dos 65 até os 70 anos em algumas cidades, em algumas outras cidades está um pouquinho acima devido à grande faixa populacional nessas idades. Ontem foi tomada uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, né, em definitivo, por enquanto, né, que seria manter a restrição a cultos e missas, né, e celebrações religiosas durante a pandemia. A medida havia sido suspensa no fim de semana passado. O placar de ontem foi de 9-2 votos, né, entre os ministros, que entraram em acordo ao dizer que a proibição à realização de cultos, missas e celebrações religiosas não ferem o direito de liberdade religiosa, né? Tudo em caráter emergencial devido à pandemia que estamos vivendo. A volta das celebrações religiosas havia sido permitida no último fim de semana por decisão do ministro Nunes Marques, através do argumento de que as medidas feriam a liberdade religiosa, né? Durante a semana, a medida foi negada no estado de São Paulo pelo ministro Gilmar Mendes, né, que proibiu a realização de missas e celebrações e cultos por lá. Essa informação é da CNN Brasil. Ainda não acabou não, agora a gente tem mais assunto, destaques de Minas agora, né? A onda roxa foi prorrogada aqui no estado, pelo menos até o dia 18. No dia 19 de abril, ela deverá ser reavaliada para algumas regiões. Algumas regiões, como as do Triângulo, já saíram da onda roxa, elas avançaram para a onda vermelha, né? Que seria a menos que aquela que vem anteriormente à onda roxa, né, que é a mais grave. Então já temos algumas regiões que foram reavaliadas e fazem parte agora da onda vermelha, mas em grande parte do estado estamos na onda roxa com restrições, né, diversas aí a funcionamento de diversos estabelecimentos, não só o comércio. Uma das medidas também que passou a vigorar agora é aquela entrega de balcão, né, após as 20 horas, né, que seria referente ao antigo toque de recolher. Com o fim do toque de recolher, a entrega em balcão ficou suspensa e aumentou o horário de funcionamento dos supermercados, que foi estendido, né? As entregas estão permitidas, né? Não houve restrição nas entregas. Minas Gerais já tem mais de 1 milhão de confirmações, né, por coronavírus, 26.795 mortes e 2 milhões de vacinados. Com a primeira dose,
e 600 mil com a segunda dose da vacina. A ocupação em leitos de UTI na média geral continua acima de 86% aqui no estado, né? Algumas cidades estão ainda com ocupação total em leitos. Essa semana um destaque, né, que foi destaque no portal de notícias da cidade de Mantena, mostrou que as medidas restritivas surtiram efeito por lá, os casos diminuíram substancialmente na cidade de Mantena. Então é uma boa notícia para aquela região que vinha tendo um grande número de mortes, né? Como a cidade não tinha um hospital próprio para tratamento de Covid, os pacientes eram encaminhados para outros hospitais, como aqui em Governador Valadares, por exemplo, e acabavam aí morrendo em alguns casos, né? Então, Mantena aí conseguiu ter um resultado positivo com as medidas restritivas. Ontem foram recebidas mais de 478 mil doses, um pouco mais de 478 mil doses da vacina aqui para Minas Gerais, conforme anunciado pelo governo do estado, e em breve elas chegarão a mais públicos, né? Que desta vez está entre 65 e 74 anos, e as forças de segurança do estado, que começaram a receber as doses esta semana. Aqui em Governador Valadares, ontem, um susto grande no Hospital Municipal, que é referência contra a Covid-19 aqui na cidade, né? Um vazamento de oxigênio assustou funcionários e também pacientes que estavam no hospital e provocou por lá um grande corre-corre nos corredores, né? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que a gente tem aqui dos portais de notícia. Algumas pessoas começam correndo, né? E algumas pessoas estão ali de repente sem entender. Alguém teve a ideia de filmar, né, para mostrar, e as pessoas começam a correr com cilindros de oxigênio. Um corre para lá, outro corre para cá. Isso aconteceu na tarde de ontem, no Hospital Municipal de Governador Valadares, que é referência no coronavírus aqui em Governador Valadares. Isso teria sido provocado por um vazamento de oxigênio, né, que foi flagrado aí pelas imagens, como você viu. Esse vazamento não chegou a provocar falta de oxigênio no local, mas esse corre-corre dos funcionários foi justamente, né, para poder evitar que faltasse, né, uma medida rápida ali após esse indício de vazamento. A direção do hospital informou em nota que no momento do incidente, profissionais de vários setores se mobilizaram para garantir o atendimento sem qualquer prejuízo aos pacientes, né? A prefeitura da cidade disse que não houve, né, um problema maior, visto que esse material vem sendo acompanhado de perto, a fiscalização, né, e a manutenção desses equipamentos foi intensificada após a pandemia, né, o início da pandemia. Imagina que susto, né? Ninguém ficou prejudicado por falta de oxigênio com esse vazamento na tarde de ontem. Governador Valadares, que é uma cidade que já tem, no último levantamento, né, 813 mortes por coronavírus. Bom, antes de terminar, temos boa notícia para o Vale do Aço. O Vale do Aço vai ampliar a oferta de leitos de UTI, né, Covid, num hospital de referência, que seria o Hospital Municipal Elaine Martins. Já são 10 leitos de UTI Covid e na semana que vem vai aumentar para 20 leitos de UTI Covid. O hospital também tem 29 leitos de enfermaria. Uma outra notícia que foi anunciada ontem, a gente vai falar mais sobre isso depois, na semana que vem, sobre valores que serão liberados, né, para municípios aqui em Minas para o enfrentamento da crise, né, de coronavírus, principalmente nos investimentos aí, né. Ontem o governo liberou verbas para a reforma do aeroporto da cidade de Santana do Paraíso, que fica ali pertinho de Ipatinga, né.
Essas obras são para a reforma do aeroporto e a intenção é que o aeroporto volte ali, né, a ter voos regulares em breve. Eu tenho aqui, ó, a obra vai trazer benefícios para a região do Vale do Aço e está prevista para ser concluída em até 120 dias. O aeroporto fica a 7 quilômetros de Ipatinga, na cidade de Santana do Paraíso, e após a reforma deverá ser o segundo maior aeroporto no interior de Minas Gerais. Então estão aí anunciadas as obras na pista de pouso e decolagem do aeroporto de Ipatinga. Olha, gente, aqui em Governador Valadares também o aeroporto passa por uma reforma, né? E lá em Ipatinga agora começa, né, a reforma. Espera-se, né, que essa reforma repercuta em valores melhores de passagem, em voos mais frequentes, né? Porque não adianta também ter poucos voos e com isso a aviação não deslancha aqui no estado, né? Ficamos sempre ali lá embaixo quando se trata desse assunto, né? Passagens caras, aí você não deixa de viajar de avião, tem que pegar ali 6 horas de ônibus para fazer um percurso que custa R$900 a R$1.200 ou muito mais, dependendo do período que você compra a sua passagem, quando, por exemplo, essa poderia ser uma medida para dar uma guinada na economia aí mineira, né? A aviação seria para um investimento maior e não se tem, né? Fica muito restrita e todo mundo pagando caro por serviços ruins, né? Salvo o nosso aeroporto de Belo Horizonte, que é um dos melhores, na minha opinião, do país, o aeroporto de Confins, né? Por lá, a qualidade dos serviços prestados é muito bacana e acredito que seja uma referência, mas precisa melhorar muito essas passagens do interior para a capital e aumentar sim a frequência de voos. Ninguém aguenta mais essa situação. Além de lidar, né, com esses impostos altíssimos, agora a gente também tem gente colocando, por exemplo, a culpa na pandemia pelos estabelecimentos que estão fechados por aí, né? Em sua totalidade isso não é verdade. Aluguéis caros, preços exorbitantes de passagens, discrepâncias de estradas de uma estrada para outra, falta de voos frequentes, entre outros N motivos, como a carga tributária em nosso estado. É uma vergonha. Isso vem de anos. Então espera-se que essas melhorias repercutam, né? Aí esses investimentos, né, repercutam em melhorias reais mesmo para o nosso estado. Agora a gente fica por aqui. Essa foi mais uma edição do nosso Notícias em Destaque. A gente volta na segunda-feira com Notícias em Destaque. Na terça e na quinta-feira a gente tem o Revista Eletrônica. Voltamos a qualquer momento também com outras informações. Você pode comentar os nossos vídeos, compartilhar e participar com a gente enviando suas mensagens pelo nosso direct. Um ótimo fim de semana para você. A gente se vê na semana que vem.